Olá pessoal, nós somos alunos da UFMS, campus do Pantanal, e hoje nós viemos falar para vocês um pouquinho sobre o empirismo. Meu nome é Samira. Eu sou a Jéssica. Meu nome é Ronald. Eu sou o Marcel. Eu sou a Stephanie. Meu nome é Caroline. E meu nome é Giovana. Olá pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é o empirismo. O empirismo é uma corrente filosófica referente à teoria do conhecimento, que tem suas origens na filosofia aristotélica. O termo empirismo advém da palavra grega empiria, que significa experiência. Na modernidade do conhecimento, tornou-se central para a produção filosófica. A corrente empirista foi impulsionada por filósofos como Thomas Hobbes, John Locke e outros. Estes se propunham aos racionalistas, que defendiam que o conhecimento é puramente racional e não depende da experiência. Os racionalistas eram consequentemente inatistas, pois defendiam a existência do conhecimento inato no ser humano. Basicamente, o empirismo defende que todo conhecimento advém de experiência prática que temos cotidianamente, ou seja, que as nossas estruturas cognitivas somente aprendem por meio da vivência e das apreensões de nossos sentidos. Oi, gente, eu vou falar agora sobre as características do empirismo. O termo empirismo vem do grego empiria, que significa experiência. Isso já releva a principal característica dessa teoria. O conhecimento é adquirido por meio da experiência prática. Quanto mais vasta e ricas forem as experiências, mais profundo e amplo será o conhecimento. Na Idade Moderna, essa teoria foi defendida principalmente por britânicos, enquanto o racionalismo fez mais sucesso na parte continental da Europa. O empirismo defende que toda a nossa estrutura cognitiva é formada com base na experiência prática, de modo que quanto mais vastas, intensas e ricas nossas experiências, mais amplo e profundo torna-se o nosso conhecimento. Aristóteles já defendia que o conhecimento advém da experiência, contrariando as teses platônicas, que eram essencialmente inatistas. Bom, agora eu vou falar sobre o John Locke. O John Locke, nascido em 29 de agosto de 1632, foi um filósofo inglês, conhecido como o pai do liberalismo. Ele veio a falecer em 1704, com 72 anos. John Locke, um dos principais empiristas da modernidade, afirmou que o ser humano é uma tábula rasa. A tábula era um instrumento romano de escrita feito com cera, e as pessoas escreviam na cera como uma espécie de estilete. E quando elas queriam apagar, só bastava raspar ou então derreter o material. Quando a tábula estava sem inscrições, era chamada de tábula rasa. Esta pode ser comparada a uma folha em branco. Isso significa que o ser humano nasce sem nenhum conhecimento e é preenchido de acordo com as vivências que ele adquire. O empirismo moderno foi defendido por filósofos como Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke e David Hume, o que pode classificá-lo como essencialmente britânico. John Locke, formula uma espécie de empirismo crítico. A epistemologia de John Locke admite que há apenas uma categoria inata ao ser humano: a capacidade de depreender conhecimento com base nas experiências. Segundo Locke, as estruturas cartesianas erram desde o início ao se separar o seu corpo em duas categorias distintas. Seriam essas o corpo e a alma. Bom, gente, agora eu vou falar sobre os filósofos que defendiam o empirismo. Começando por ele, Thomas Hobbes, que retomou a teoria do conhecimento aristotélico para enumerar o conhecimento como o despertar de vários graus de saber, A sensação, a percepção, a imaginação, a memória, a experiência e a experiência. Bom, a sensação é o primeiro despertar do conhecimento, que fornece dados para a percepção. Já a percepção, por sua vez, ativa a imaginação, somente quando imaginamos aquilo que podemos, de algum modo, conhecer na prática. Tudo isso fornece dados que podem ativar a memória. E o acúmulo da memória constitui o conjunto de saberes denominado como experiência. Outro filósofo
que também entende essa teoria, é o Francis Bacon. É o primeiro grande teórico do método filosófico e científico da indução. O método indutivo afirma que o conhecimento rigoroso é obtido pela repetição de experiência e pode ser controlado por meio de observação metódica do ser humano. Agora eu vou falar sobre o filósofo David Hume, um historiador, economista, filósofo escocês, nascido na proximidade de Edimburgo, um dos maiores expoentes da filosofia moderna, com um pensamento baseado no cientificismo positivo, considerado o fundador da escola cética ou agnóstica de filosofia. O empirismo, cujo princípio básico é evitar hipótese não comprovável. Filho de pequenos agricultores, Joseph Hume e Catharine Falconer. De acordo com o sistema de primogenitura, o filho mais velho herdou as prioridades da família, e ele, de acordo com as expectativas de sua família, deveria seguir a tradicional carreira de advogado. Para Hume, as ideias não são inatas, mas deviam das sensações e das percepções que o ser humano adquire. As sensações e as percepções são fruto de um conjunto de vivências que adquirimos por meio dos sentidos. O que determina o grau e a capacidade de conhecimento humano são o nível de intensidade das suas experiências adquiridas pelos sentidos. Bom, eu vou falar sobre racionalismo e empirismo. O racionalismo moderno retoma as ideias de Platão na antiguidade, assim como esse pensador. Filósofos como René Descartes e Baruch de Spinoza defenderam a existência de uma racionalidade universal, que é inata ao ser humano, enquanto ser racional. Para Descartes, a razão é a característica mais bem distribuída entre os seres humanos. O que acontece é que algumas pessoas não fazem uso dela. Para os empiristas, essa ideia é falsa. Segundo a teoria racionalista, o conhecimento é feito de ideias que já estão inseridas na intelectualidade humana. Para os empiristas, as ideias somente podem ser obtidas via obtenção de intuições que advêm dos sentidos do corpo e da experiência. A teoria empirista admite que existem ideias simples e ideias compostas. As ideias simples são formadas com base na experiência imediata, que conhece como objetos corriqueiros do mundo como homem e cavalo. Já as ideias complexas são junções de duas ou mais ideias simples, perfazendo elementos compostos que não existem na realidade, mas podem ser um homem centauro, que pode ser a junção das ideias de homem e de cavalo. Eu vou falar sobre a teoria empirista. A teoria empirista continua em debate durante o iluminismo europeu. Gottfried é um racionalista alemão que influencia, sobretudo, a produção filosófica do também iluminista Immanuel Kant. Este coloca um ponto final no embate entre empiristas e racionalistas, afirmando que o conhecimento humano advém duplamente das experiências práticas e das ideias racionais. Para Kant, a estrutura cognitiva humana depende duplamente de um conhecimento abstrato racional e compreende os conceitos puros e universais, denominando conhecimento a priori junto à experiência prática, que é denominada conhecimento a posteriori. Essa duplação do conhecimento requer uma estrutura complexa que somente os seres humanos conseguem obter e classificar o nosso conhecimento como fruto dupla estrutura cognitiva. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre empirismo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, curte, comenta e compartilhe. Mas Isso aí, gente.